Então nós vamos fazer rapidamente o exercício proposto na atividade. Eu queria que vocês colocassem assim, acentuassem, né, se fosse necessário, e colocassem no ladinho a regra. Por que eu quero que vocês coloquem a regra? Porque a banca pode perguntar se a palavra foi acentuada e ela pode perguntar qual é a regra. Então é por isso que é importante também saber a regra e não só saber aplicá-la, né? Vamos lá? Eu vou fazer a primeira, tá? Só para vocês verem. Alguém. Como é que eu separo? Alguém. Ela é o quê? Ela é uma oxítona. É uma oxítona terminada em quê? Em em. Então, as palavras oxítonas terminadas em em, elas são acentuadas. Ó, alguém. E aqui a regrinha. Para a gente abreviar a regra, para não ter que escrever muita coisa, existe uma maneira prática de a gente fazer esse exercício, tá? É só botar assim, quer ver, ó? Vamos supor, parox, ó. Parox, pontinho, né? Terminada em L, por exemplo, né? Paroxítona terminada. Ou então ox, pontinho, terminada em A. Oxítona terminada em A, tá? Ou, por exemplo, ó, acento diferencial, AD. Ou monossílabo tônico. Isso aqui já justifica, tá? Abreviando-se, né? Vou deixar então o quê? Uns 2 minutinhos para vocês fazerem. E aí em seguida a gente já corrige. Pessoal, é o seguinte, quer ver como a gente tem muito tópico para ver, né? A gente vai passar um pouquinho mais rapidinho, porque a proposta do curso é ser mais resolução de questões, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês interrompem para a gente explicar uma coisa melhor. Então, alguém oxítona em, tá? Aqui, meses. Meses não tem acento, porque, ó, meses é uma paroxítona e não é do roxinol. Ruído. Ruído sim, né? Porque, ó, ruído. O i é tônico e segue aquele protocolo, né? Faróis. Mesma coisa, ó, faróis. Só que aqui... Ali não, essa aqui não é a mesma regra, desculpa. Esse aqui é o seguinte, é a regra do ditongo aberto oi, ó. Oi, el e ei. Faróis, né? Um oxítono terminado em ditongo aberto oi. Recém. Recém é um oxítono terminado em recém. Caju. Caju é oxítono terminado em não tem acento. Para ser oxítono tem que ser terminado em que mesmo, pessoal? A, E, O, em, ens. Só. O U e o I não entram na regra do oxítono, né? Juiz. Juiz não, apesar de ser tônico, mas não forma sílaba sozinho. Juiz, né? Forma com Z. Têxtil. Têxtil, olha aqui, ó, paroxítono terminado no roxinol, ó. Têxtil. Paroxítono terminado em L. Ó, têxtil, né? Como é que pronuncia essa palavra? Nobel. Essa palavra, a prosódia dela, né, é Nobel. Então as pessoas falam errado, elas cometem o que a gente chama de silabada, né? Elas deslocam o acento tônico dessa palavra para a primeira sílaba, mas é prêmio Nobel, portanto não tem acento, né? Ruim, ó, essa palavra, gente, é um dissílabo, tal. Essa palavra é ruim, é assim que se separa, tá? Também não vai ter acento, mas as pessoas, como é que elas falam? As pessoas falam como se fosse um monossílabo, é dissílabo, tá? São 2 sílabas, ruim. Aqui. Essa palavra também tem um probleminha de prosódia. As pessoas deslocam a sílaba tônica para outra. Então a pessoa, ela é pudica. Então é pudico. É uma palavra paroxítona, não tem roxinol, ela não é acentuada. Pudico. Essa palavra também as pessoas cometem erro de prosódia, tá? Por quê? Todo mundo fala de uma maneira, mas a gramática normativa, ela informa que essa palavra, ela é o quê? Ela é uma oxítona, tá? Então é cateter. É assim que se pronuncia. Cateter. Esqueçam aquela outra forma, tá? Eu nem vou falar para não influenciar vocês. É cateter. É uma palavra oxítona, portanto não tem acento. Todo mundo fala de uma outra maneira, tá? Essa palavra a gente já viu há pouco, o pessoal também erra muito, né? Essa palavra, a pronúncia dela é interim. Ela é uma palavra proparoxítona, ó. Interim. Interim é um adjunto adverbial, né? Um advérbio de tempo. Estava dando aula, neste ínterim entrou alguém, neste momento entrou alguém, ínterim. Essa aqui também, ó, avaro, aquela pessoa avarenta, né? Que não gosta de gastar dinheiro. Então ela é uma pessoa avara, ele é avaro,
ó, não tem acento, ó, avaro, não tem acento, só que as pessoas colocam acento, o acento tônico da palavra, né, de uma maneira equivocada. Aqui nós temos nós temos duas palavras, que é fluido, e nós temos fluido, né? E nós temos a palavra fluido. São duas, tá? A forma verbal ela vai ter verbo. Olha aqui, ó. Fluido. Por exemplo, o rio, o curso do rio era para a direita, mas choveu muito, então o rio tinha fluído para a esquerda, do verbo fluir. Fluido, tá? Mas o fluido, ó, fluido, isso aqui é um ditongo, ó. Ditongo não se separa. Aqui nós temos vogal, vogal, aqui nós temos hiato, né? Ó. Hiato, obrigatoriamente, a gente separa. Cada vogal fica numa sílaba diferente. Então, olha só. Fluido é o líquido, né? Por exemplo, o fluido do isqueiro, o fluido do freio, né? O fluido. E aqui é fluido. Então, aqui, se eu estou dizendo que é verbo, então vai ter, ó, fluido, do verbo fluir. Aqui, index, paroxítono terminado em X, do roxinol, ó, index. Essa palavra aqui o pessoal também erra muito, né, na prosódia, é ibero, relacionado à Península Ibérica, né? O que é a Península Ibérica? Portugal e Espanha. Então é um encontro ibero-americano. Ibero, tá? Não tem acento. Ibero é uma paroxítona e não tem roxinol. Essa palavra aqui, gente, ela tem dupla prosódia. O que é dupla prosódia? Eu tanto posso colocar o acento tônico no xerox ou xerox. Então eu tenho as duas possibilidades, ó. Xerox ou xerox. É uma palavra de dupla prosódia. É uma palavra nova, né? Ela foi formada, é um nome formado de uma empresa. Xerox, do inglês, né? Xerox. Aí, na tradução, alguns deixaram xerox e outros aportuguesaram de uma maneira bem própria da nossa língua, né? Xerox, né? Tal. Então, as duas formas estão certas. 50 não tem mais trema, antigamente tinha, né? 50 não tem mais. Lembrando que os grupos guegui, quequi não tem mais trema, né? Só se forem nomes próprios ou derivados de nomes próprios. Cafeína tem? Ó, cafeína. Está na regra do I do U, não tem nenhum impedimento, ele recebe acento. Cafeína, tranquilo. Arcaico, não tem acento, né? Porque isso aqui não é de tom aberto, não é o ditongo aberto oi, el e ei, é arcaico, não tem acento. Super, olha só, é uma paroxítona terminada em R do roxinol. Só que super não existe como palavra autônoma, é um prefixo. Eu vou dizer super-herói, supermercado, ele não existe sozinho. Então, super não tem acento, não leva acento, tá? Apesar de ser uma paroxítona terminada em R, tipo repórter, né? Linguística não tem mais trema, mas tem acento, ó. Linguística é uma proparoxítona. Linguística. Essa palavra aqui, como é que se pronuncia? Essa daqui já caiu em vários concursos, tá? Ó. Quando a gente faz ligação do telefone TIM e ele está ocupado, a pessoa está ocupada, daí eles dizem assim, ligação, ela fala errado, a menina, tá? É ligação gratuita, ó, isso aqui é um ditongo, tá? Não se separa, mas olha só, gratuita, o U é a vogal e o I é semivogal. Só que o pessoal tem mania de falar gratuito, eu nem gosto de falar muito, tá? Mas olha só, a vogal é a mais forte. Então, olha só, é gratuito, isso aqui é o vogal e essa daqui é semivogal. Né? De qualquer maneira, ela não tem acento porque formou um ditongo, então não tem. Mas cuidado com a pronúncia, tá? É gratuito. A gente chama isso de ortoepia ou ortoépia, tá? É você deslocar, né, o acento aqui. Aqui, vamos lá. Elas veem. Antigamente tinha um acento para os grupos O e E, eles tinham um acento quando se repetiam, né? Agora não tem mais. Na nova regra ortográfica não existe mais esse vem. Ah, mas cuidado, tá? Se fosse do verbo vir, sim, ó. Elas vêm.
Se fosse do verbo vir, né? Mas aqui é o verbo ver, então não tem mais acento. Assim como também não tem mais acento a palavra, o O junto, né? Antigamente tinha o voo da TAM. Agora não tem mais, né? Não tem mais nem o E, nem... A regra era assim, ó. Acentua-se a primeira vogal tônica dos hiatos O, E. Não tem mais essa regra. Essa palavra aqui o pessoal também comete erro de prosódia, ó. É filantropo. Filantropo. Então tem algumas regrinhas que vocês têm que, algumas palavrinhas que vocês têm que memorizar, tá? É o avaro, o ibero, o filantropo, que todo mundo fala errado e a gente pode acabar colocando acento inapropriadamente. Grajaú. Grajaú está na regrinha do I do U, ó. Grajaú. O é tônico, né? E seguiu o protocolo. Recorde. Recorde é uma paroxítona, então ela não tem acento. Por que não tem acento? Porque não terminou no roxinol. A paroxítona, para ter acento, ela termina no roxinol. Cipó, oxítona terminada em O. Cipó. Moinho. Moinho, o I, moinho, ó, o I é tônico, forma a sílaba sozinho, só que ele vem seguido de NH. Aí não pode. Se ele vem seguido de NH, não pode. Juna. Juna é um arbusto, tá? Juna é um tipo de arbusto. Mas eles gostam de pegar essas palavras estranhas para botar na prova, né? Juna. Então, juna, por que não tem acento? Porque repetir vogal, ó. Como é que eu separo aqui, ó? Ju, u, na. É tônico, forma a sílaba sozinho, não vem seguido de NH, não tem ditongo antes, mas repetir vogal. Então, repetir vogal não pode. É a mesma coisa do xiita, tá? Não pode repetir vogal. Aeródromo. Aeródromo. Proparoxítona, e todas são acentuadas, né? Aeródromo. Proparoxítona. Fáceis. Ó, fáceis, paroxítona terminada em ditongo seguido de S. E o singular tem acento? Tem também, olha aqui, mas por outra justificativa. Ó. Fácil. O que é fácil? Fácil é uma paroxítona terminada em L do roxinol. E fáceis também é uma paroxítona, mas terminada em ditongo seguido de S. Céu. Céu monossílabo tônico. Céu, monossílabo tônico. Céu. E quais são os monossílabos tônicos? Quais são os ditongos abertos que eu tenho que acentuar? El, oi e ei, que a gente chama de mineirinho, né? Porque o mineiro fala el, e, ei, né? Enfim, ela vê, tudo bem, ela vê tem acento. Por que tem esse acento no ela vê? Monossílabo tônico. Não tem nada a ver com acento diferencial aqui não, tá, gente? Cuidado. Isso aqui se justifica por ser um monossílabo tônico. Juízes. Juízes. Tem porque formou sílaba sozinho. Prótons. Prótons. Paroxítono terminado em ON, ó, próton. E quando termina em ON, pode seguir de S. Pode ser seguido de S. Se fosse EN, daí não poderia ser, né? Atrás. Atrás. Oxítono terminado em A, né? Oxítono tem que ser terminado em A, E, O, em ENS. Então, atrás está dentro da regra. Boca e ovo a gente já tinha visto, né? Ela deveria ser acentuada, mas não é por causa do nova regra, novo acordo ortográfico, que proíbe as palavras, quando existe a regra do IDU, ter um ditongo antes. Então, boca e uva aqui formou um ditongo. Então, por isso que não é acentuada. Essa palavra o pessoal também pronuncia de forma inadequada. Decano. É decano. O que é decano? É um membro mais velho de um grupo. Eu sou o decano. Tá? Decano, é assim que se pronuncia. Portanto, uma paroxítona não terminou em roxinol, não recebe acento. Aqui, protótipo. Protótipo. Uma proparoxítona, né? Hífens. Ó, hífens não. Por quê? O que eu falei para vocês? Ó, é uma paroxítona terminada em AN, só que tem S. E a regra não permite o ENS, então não vai ter acento. Hieroglifo ou hieróglifo, ambas são corretas. Nós temos aqui, no caso, uma palavra de dupla prosódia. Então, hieróglifo ou hieroglifo. Se for proparoxítona, ela vai ter acento. Se ela for paroxítona, ela não tem acento, porque não terminou no roxinol. Rainha. A regra do I do U, mas tem um impedimento. O NH não pode vir depois. Tainha, bainha não se acentuam por esse motivo. Talvez. Talvez não tenha acento, porque é uma oxítona, mas é terminada com Z. E seguido de Z.
Se talvez fosse escrito com S, teria um acento, mas talvez é com Z. E eu falei para vocês que o Z não pode. Pode o S, mas o Z não. Juiz, né? Ó, mesma coisa, mesmo motivo ali. Ó. Juiz. O I está seguido, né, do Z. Hiper deveria ter acento por ser uma paroxítona terminada em R do roxinol, mas acontece que hiper é um prefixo. Ele não pode ser escrito sozinho, ele sempre acompanha uma palavra, né? Então ele não recebe acento. Itens, ó, isso aqui eu já vi bastante em concurso, tá? Itens. Itens não tem acento, ó. Itens. A mesma regrinha, ó. ENS não tem acento. Não tem. E depois o seguinte, o item, ó, item no singular tem? Também não, ó. Item, ó, também não tem, ó. Porque não tem essa regra do roxinol, né? Benção. Ó, uma outra coisa interessante, tá? O tio, ele não entra na regra do acento gráfico, ele é um sinal diacrítico. O tio aqui, ó, é um sinal que indica nasalização. Eu já vi questão botando palavras com tio e tentando justificar acento. Não. Essa palavra ela vai ter acento por ser o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo, ó. Benção. Não, mas não tem nada a ver com o tio especificamente, né? É o acento circunflexo, benção. Paroxítona terminada em ditongo. E se eu tivesse que saber se o ditongo é crescente e decrescente? É só pronunciar um pouquinho mais forte cada um. O que for mais forte vai ser a vogal, o que for mais fraco vai ser a semivogal. Nu. Nu não tem acento, né? Porque terminado é um monossílabo, mas é com U, não é com A, E, O. Aqui, elas vêm. Aqui nós temos o acento diferencial, né? E ela vem e elas vêm. AD, acento diferencial. Meses, não tem acento, a gente já tinha visto essa palavra, né? Bilíngue. Ó, bilíngue. Paroxítono terminado em ditongo, bilíngue. Só que não tem uma extrema, mas o acento tem, ó. Bilíngue, paroxítono terminado em ditongo. Gue é um ditongo. Aqui, fórum. Fórum sim, está naquela regra, ó, paroxítono terminado em UM. Mesma regra do álbum. Fórum, né? Ele caiu, ó. Vamos acompanhar essa trilogia aqui, ó. Ele caiu, ele cai e eu caí. Olha só. Ele caiu, caiu. Não tem acento. Ele cai. Ditongo também não tem acento. Ele cai é ditongo. Mas eu caí, aqui é hiato, ó. Eu caí. O I é tônico, forma a sílaba sozinha, não vem seguido de NH e não tem nenhum outro impedimento. Então, eu caí. Eu caí tem acento aqui, né? Feérico. Feérico é um adjetivo que está relacionado a fadas, a contos de fada, né? Então, é feérico. Feérico. Vai ser o quê? Uma proparoxítona, ó. Feérico. Item não tem, a gente já viu há pouco. Ah, essa palavra aqui tem dupla prosódia. Eu posso falar ômega ou posso falar ômega. Tanto faz. Se eu falar ômega tem acento, se eu falar ômega não tem acento. Álcool. Olha como é que se divide essa palavra. Ó. Álcool. E aí? Tem acento sim, ela é uma proparoxítona. Ó. Álcool. Zangão é dupla prosódia, tá? Eu posso falar tanto zangão ou zangão. Eu nunca ouvi alguém falar zangão, mas tá a gramática permite essa construção aqui, né? Então é zangão ou zangon, é uma palavra de dupla prosódia. Friíssimo. 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 Aqui, qual é a regra que justifica essa palavra? É a regra do I do U ou a regra das proparoxítonas? Aqui poderia ser justificado de duas maneiras, ó. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, não vem seguido de NH, né? Mas olha só, quando existe esse conflito de regras, o que prevalece é o primeiro grupo, das oxítonas, paroxítona, proparoxítona. Então é proparoxítona, ó. Friíssimo, uma proparoxítona. Traí-los, ó, traí-los tem acento por quê? Olha aqui, ó, traí-los, ó. Traí-los. Esquece o pronome oblíquo átono, né? Esquece. Olha a palavra só trair, como também eu poderia dizer assim, ó. O verbo trair, eu traí. Vai ter acento, ó. É a regra do I do U. Ele é tônico, forma a sílaba sozinho. Ali formou um hiato, né? Devêssemos, ó.
devessemos, proparoxítono. Escrevê-la, aqui nós temos um oxítono, né? Seguido do pronome oblíquo átono. Lolá, los, las, né? Então, escrevê-la é um oxítono terminado em E. Cristóvão, ó, Cristóvão. É uma paroxítona terminada em ditongo. O vão é um ditongo, Cristóvão, paroxítona terminada em ditongo. Contribuintes. Contribuintes. O que aconteceu? O I, ele é tônico, mas ele tá junto com N, então por isso que ele não é acentuado, ó. Né? Tem um N, ele teria que estar sozinho para ser acentuado, embora ele seja tônico. Saísse. Saísse. Mesma coisa da regra do I e do U, né? Saísse. Fóton. Fóton é uma paroxítona terminada em ON. Se eu pluralizasse essa palavra, ela continuaria tendo acento? Se eu dissesse assim, fótons, sim, porque o ON admite S. O que não admite S é o EN. Cuidado que isso cai muito em concurso, tá? Como, por exemplo, hífens, ó. Hífens não tem acento por causa do S. Não, mesma coisa que póllens, né? Vamos lá, destroyer. Destroyer. Destroyer, paroxítona terminada em R. Destroyer. E aqui também formou o ditongo aberto OI, né? Mas acontece que essa regra se justifica por ser o quê? Um paroxítono terminado em R, destroyer. Mesmo porque o ditongo aberto OI só ficou onde? Ficou só no oxítono e também no monossílabo tônico. No paroxítono ele não deveria ser acentuado. Mas a regra aqui, o que está valendo é a regra dos paroxítonos terminados em R. Destroyeres, destroyeres, proparoxítona. E hinduísmo. Destroy é aquele navio de guerra, tá? É uma palavra que veio ela é uma palavra do inglês, né? Destroyer. Hinduísmo. Hinduísmo, regra do I e do U. Tranquilo, pessoal? Então tá, só para finalizar, eu entreguei para vocês umas questões de concurso, tá? Eu acho que em 2 minutinhos a gente consegue resolver essas questões. Tá na folhinha anexa, tá escrito assim, ó. ATV, acentuação gráfica, questões de concurso. São 10 questõezinhas só. Para a gente se habituar como é que a banca, né, pergunta esse tipo de tópico gramatical. Pessoal, podemos corrigir então? Vamos lá, né? Então, olha só. Resolução de questões, tópico acentuação gráfica. Então, nós temos 10 questões. A primeira, assinale a série em que todos os vocábulos devem receber acento gráfico. Qual que vocês colocaram? Isso, olha só. A alternativa B, né? Ó. Hífen teria que ter acento. Estratégia. Hífen por quê? Ó. Hífen. Ó, hífen, né? Paroxítono terminado em EN. Estratégia, paroxítono terminado em ditongo. Álbuns, paroxítono terminado em uns. Né? As demais vocês vão perceber, ó, item não tem, aqui apoio não tem, aqui tupi não tem e tabu não tem. Perceberam? As demais têm acentos. Além do trem, vocês têm ônibus, táxis e aviões. Quantos acentos tem aqui? Olha só. Deixa eu ver se eu botei. Botei direto. Além do trem, vocês, ó, além, oxítono em em. Vocês, oxítono em es. Tem é o acento diferencial, verbos ter no plural, né? Então, 3. Ônibus, proparoxítona. Táxis, paroxítono terminado em i, seguido de s. Então, são 5. 5 palavras, 5 acentos, né? Aqui, não leva acento. Qual que não leva acento? Atraí-la leva, né? Supô-la, ó. Por que atraí-la leva? Regra do I do U. Esqueçam o pronome oblíquo átono, tá? Esqueçam. Pega assim, atrair, regra do I do U. Supor, oxítona terminada em O. Conduzi-la, não, tá aqui, ó. O problema tá aqui no conduzi-la, né? Mas porque não tem acento. Vender, oxítono em E, e revistar, oxítono em A. Que? Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem
oxítonas. Então, todos têm que ser oxítonas acentuados, né? Então, tá certo. Paletó, avô, pajé, café, giló. Ok. Então, assinale a alternativa que em todos os casos são acentuados por serem oxítonas. Já é a primeira. Vamos ver essa aqui. Parabéns, oxítono. Vem não é oxítono. Ó. Vem, o que ele é? Monossílabo. Aqui, no caso, é o acento diferencial, né? Ele justifica por ser um acento. Mas ele é um monossílabo, né? Hífen é paroxítono, não é oxítono. Sair, apesar de ser oxítono, ele não se justifica por isso. É a regra do I do U. E assim vai indo, né? Não precisa ficar olhando todos, né? Vocês já chegaram na conclusão. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação. Ó. Pés e hóspede são regras diferentes, né? Ó. Pés, monossílabo tônico e hóspede proparoxítona. Sulfúria e distância, sim. Ó. Paroxítonas terminadas em ditongo. Ó. Sulfúria, distância, as duas estão na mesma regra. Parox terminado em ditongo. As demais vocês vão ver que não são, né? Aqui, ó, aqui é proparoxítona, aqui é paroxítona terminada em L e tal. As palavras após e órgãos são acentuadas por serem, respectivamente, após. Por que é após tem acento? Após, oxítona terminada em O, seguido de S. Então, essa aqui, né? E órgão, o que é? Órgão, paroxítona terminada de tongo. Claro, é a B, paroxítona terminada de tongo. Aqui, assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas. Foram omitidos os acentos, né? Ó, rubrica, paroxítona, avaro, paroxítona, pegada, paroxítona, acróbata e acrobata é dupla prosódia, tá? Acróbata ou acrobata. Então não pode ser essa, porque ele quer todas as paroxítonas. Rubrica, avaro, pegada, acróbata e acrobata pode ser sim, porque as duas podem ser, né? E é a resposta da questão. Aqui tem dupla prosódia, então não deixa de estar certo, né? Mister já é oxítona, já não dá. Filantropo tá certo, misantropo tá certo, condor tá certo, ó. É condor que se pronuncia, tá? Condor, né? Pégaso já não daria, né? Aqui Pégaso, sim. Na? Não. Nenhuma tem acento, ó. Rubrica, avaro, pegada, acrobata. Nenhuma delas vai ter acento. Nenhuma delas. Porque se você botar acento aqui nessa, acróbata, ela não vai ser mais paroxítona, ela vai passar a ser proparoxítona. Tranquilo? Aqui. Seguem a mesma regra de acentuação de país a palavra. Qual é a regra de país? Regra do I e do U. Então, saúde, sim. Né? Saúde. Aliás, táxi, grêmio e herói são outras regras, né? Então, saúde é a regra do I e do U. Por que eu coloco acento em aliás? Oxítona terminado em A, seguido de S. Táxi, paroxítona terminado em I. Roxinol. Grêmio, paroxítona terminado de tongo. E heróis, ela é uma oxítona terminada em OIS. Né? Diferente da saúde, né? Vamos lá. Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas. Isso aqui é separação silábica, não vai cair na prova de vocês. Mas, de qualquer maneira, ó, sublingual. Cuidado com sub, tá? Sublingual. Bisneto. Desesperar. E aqui também, né? Desatento, tá errado, né? Ó, é desatento. Subestimar. Transtorno, então a única que está certa é transtorno. Ó. Transtorno, aqui como é que fica a divisão aqui? Ó. Subestimar. Desatento, então não daria. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para o nosso próximo tópico, que eu estou preocupado aqui, que tem bastante coisa ainda para a gente ver. Nós vamos pegar agora, para dar um alívio, nós vamos pegar o uso dos porquês, que está no concurso de vocês, e está bem evidente no programa, pode ser que caia uma questão dessa. E eu acredito que vai cair, tá? Uma do uso do porquê. Então, deixa eu abrir o arquivo aqui agora. Então, o segundo tópico da nossa aula, e até mesmo para quem está em casa, para se orientar no seu estudo, nós vamos trabalhar com o uso dos vocábulos porquê, né? O material está disponível já no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, né? E atividade, o uso dos porquês. Então aqui eu defino e aqui tem uma atividade para a gente fazer, tá? Vamos então seguir? Vamos lá. Olha só, por que é tão difícil a gente entender como é que eu vou grafar
por que separado, sem acento, por que separado com acento, por que junto sem acento e por que junto com acento. Porque a gente tem que entender quais são as classes gramaticais a que essas estruturas pertencem, essas palavras pertencem. Quer ver? Olha só, vamos começar assim. O porquê, começando por porquê separado, né? Na escola eles explicavam assim pra gente. Quando é pergunta é separado, quando é resposta é junto. Enfim, tem um certo sentido nisso, mas vamos entender profundamente. Olha só aqui. O porquê separado, ele pode ser 3 coisas, tá? A banca de vocês não vai perguntar o que é, mas é bom que vocês saibam para acertar a questão, né? Porquê separado, então? Olha só, é um advérbio interrogativo. Justamente aquilo que eles explicavam para a gente no ensino médio, fundamental. Porque separado, quando é pergunta, né? Olha só, por que os alunos não vieram hoje? Por que separado? É um advérbio interrogativo. Preciso saber por que os alunos não vieram hoje. Aqui também é um advérbio interrogativo, mas olha só, essa interrogativa aqui é direta e essa daqui é indireta. Por que essa aqui é direta? Porque tem um ponto de interrogação, e essa daqui não tem ponto de interrogação. Então, cuidado, não vão muito naquela explicação de que se tem ponto de interrogação, não. Eu tenho uma interrogativa indireta, portanto, sem ponto de interrogação, né? E o porquê também é separado. O segundo é o pronome relativo, né? Esse é o motivo por que não vieram. Então, esse é o motivo pelo qual não vieram. Então, ele equivale a pelo qual. Se você puder substituir pelo qual, você tá diante de um porquê, uma preposição, mais um pronome relativo, tá? Agora tem que saber as classes gramaticais. O por aqui vai ser, nesse caso, vai ser uma preposição e vai ser um pronome relativo. Esse é o motivo pelo qual não vieram. Esse é o motivo por que não vieram. Ou pode ser uma preposição, né, o por, mais uma conjunção integrante, quando estou diante de uma oração subordinada substantiva, né? Olha só o exemplo aqui. Ele anseia porque todos sejam felizes. Ele anseia porque todos sejam felizes, vai ser uma oração subordinada substantiva, o quê? Objetiva indireta. Por que ele anseia? Porque todos sejam felizes. Então eu tenho o quê? Uma preposição mais uma conjunção integrante, porque a conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva. Aí pode ser objetiva e direta, indireta, só que aqui no caso só pode ser indireta e tem que ser usado, o verbo, ele tem que ser regido com a preposição por. Tranquilo? Então esse é o porquê separado. Tem as 3 possibilidades, tá? E também sem acento. Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram ali. Os alunos do Energia queriam saber por que a questão foi anulada. Como é que é esse porquê? Separado, né? Os alunos do Energia queriam saber por que a questão foi anulada. O que é esse porquê? É um advérbio interrogativo, um pronome relativo ou uma condição integrante? Ele é um advérbio interrogativo, né? Queriam saber por que a questão. É uma interrogativa indireta, porque não tem ponto de interrogação. Aqui, o professor apresentou os motivos por que a questão foi anulada. Eu vou saber que é separado. Mas qual dos porquês aqui são? Pelo qual, é um pronome relativo. O professor apresentou os motivos pelo qual a questão foi anulada, né? Então é um pronome relativo, separado também. Agora nós temos o porquê junto. Porquê junto é uma conjunção. A conjunção. E a gente já deu uma olhadinha na aula passada, a gente viu as conjunções, né? As conjunções coordenativas e as subordinativas. Então, o porquê ele pode ser tanto coordenativo quanto subordinativo. Se ele for coordenativo, o que é esse porquê aqui? Ele é explicativo. E se ele for subordinativo, o que ele é? Causal. Causal, causa e consequência, tá? Então, vamos ver aqui, Aqui ele é subordinativo e aqui ele é coordenativo, né? Então, vamos lá. Os alunos não vieram porque era feriado. Os alunos não vieram porque era feriado. Então, aqui nós temos uma relação de causa e consequência, né? Então, aqui nós temos uma oração causal. Então, esse porquê, se bem que a banca não vai perguntar para vocês, tá? Se ele está junto, é uma conjunção. Seja explicativa, seja causal, vai ser conjunção. E aqui, venha porque será feriado. Venha porque será feriado. Então, essa aqui é explicativa. Notem que tem a vírgula, estão percebendo? A vírgula também marca uma explicação na língua portuguesa. Vamos lá?
Então, ó. Aí os alunos me perguntam assim, professor, como é que eu vou distinguir um porquê causal e um porquê explicativo? Olha só, o porquê, quando ele é causal, ele pode ser antecipado. Quer ver uma coisa? Ó? Porque era feriado, os alunos não vieram. Né? Porque isso aqui tem que acontecer primeiro, para ser causal. Agora sim, venha, porque será feriado. Eu não posso fazer alteração. Não consigo fazer essa antecipação. E outra, quando eu tenho verbos no imperativo ou no futuro, as orações também elas são o quê? Explicativas. E aqui o verbo está no imperativo. São maneiras da gente diferenciar as duas conjunções, né? Aqui, os alunos do Energia estudam porque querem passar no concurso. E aí? É o porquê, né? E aqui, estudem bastante porque a prova é da banca FGV. E aí? Também é porquê. Qual deles, qual que é o explicativo e qual que é o causal? Esse aqui é o causal, né? Causa-consequência, e esse aqui é explicativo, né? Eu não posso antecipar, assim, porque a prova é da banca FGV, estudem bastante. Eu não posso antecipar. Aqui sim, ó, aqui eu posso antecipar, tá? Porque querem passar no concurso, os alunos da Energias estudam. Aqui eu posso fazer antecipação. Agora vamos ver a questão dos acentos, tá? Agora é com acento. Eu vou separar e vou botar acento. Ele continua sendo um advérbio interrogativo. Só que o que vai diferenciar do porquê sem acento? Ele vai ter que esbarrar num ponto. Olha só. Usado em final de frase, seguido de ponto ou ponto de interrogação. Os alunos não vieram, por quê? Ele esbarrou aqui no ponto de interrogação, ó. Então, ou poderia ser também um ponto, pode ser até uma vírgula, tá, gente? Já vi em prova a vírgula. Vamos lá aqui. Os alunos do Energia passaram, por quê? Ó, não, um ponto, não precisa ser ponto de interrogação, não. Qualquer ponto, tá? Por quê? Deixa eu ver a outra. Ele não veio, não sei por quê. Aqui não tem ponto de interrogação, ó. Mas é um ponto final, ó. Todos dois, porque esbarrou num ponto. Tranquilo? Sempre? Não necessariamente. Pode ter assim, quer ver? Aqui diz que é usado no final da frase. Não necessariamente. Eu já vi um porquê aqui assim com um vírgula, inclusive. Isso, já vi. Não é necessariamente no final. Aqui faltou botar usado geralmente no final da frase. Aqui pode, não, mas pode ter uma vírgula antes. Pode ter só uma vírgula antes também, eu já vi isso em prova. Até eu poderia trazer aqui para colocar no exemplo para ficar mais. E o porquê junto com acento é o mais fácil de todos, tá? É uma palavra que foi substantivada. Olha só, vem antecedido de um determinante, pode ser artigo, um pronome adjetivo, ou seja, um adjunto adnominal tem que estar antes dele. Olha só aqui, eu quero saber o porquê do atraso. Esse porquê... Ele não o que ele é? Ele é um substantivo, ele virou um substantivo. Ele não é pronome interrogativo, ele não é conjunção, ele não é nada. Ele é o quê? Ele é um substantivo. Ele mudou de classe, né? Então, olha só aqui a pergunta. Eles queriam saber o porquê de tanta matéria. Porquê junto, porquê? Virou um substantivo. Né? As pessoas dizem, eu quero botar o motivo, mas cuidado que eu já vi esse o motivo... Ali dentro tem algumas estruturas que podem confundir. É preferível entender que ele é uma palavra substantivada e antes tem que ter um determinante. Não necessariamente tem que ser pode ser um artigo definido, pode ser um artigo indefinido, né? Enfim, aqui. Então, olha só. Bom, aqui. Agora vamos à atividade. Então, nós temos 2 minutinhos para fazer então a atividade. O que eu quero que vocês digam? Olha só. Vocês utilizem, né, o porquê adequado, mas aqui nesses parênteses, eu queria que vocês dissessem qual é a classe gramatical dele. Ó. Se ele é o advérbio interrogativo, o 2, pronome relativo, e o 3, conjunção integrante. O 4, causal, o 5, aqui não, aqui eu botei junto, desculpa. O causal explicativo eu botei junto, é o 4, tá? O 5, advérbio interrogativo, final de frase, né, antes de um ponto, e o porquê como palavra substantivada. Vamos lá? Então vamos lá. 2 minutinhos para fazer então.
Não tem mistério, gente, não é difícil. Se vocês entenderem bem essa estrutura das classes gramaticais, né, o que é o porquê exatamente, vocês não vão errar na prova. Vamos, né? Então, olha lá. Os relatórios ainda não foram entregues, né? Por que os relatórios ainda não foram entregues? A gente nota que vai ser um advérbio interrogativo, né? E nós temos o quê? Uma interrogativa direta, né? Vai ser um, então, né? Por que os relatórios ainda não foram entregues? Separado, né? Não sei por que os relatórios ainda não foram entregues. O que acontece? É o mesmo advérbio interrogativo, mas o que aconteceu aqui? Ah, não, desculpa, não. Aqui não. Aqui é diferente, ó. Não sei, aqui é um período composto, tá certo? Ó. Oração principal e oração subordinada. Aqui nós temos o quê? Vai ser uma conjunção integrante. Não sei. O que eu não sei? Porque os relatórios ainda não foram entregues, né? Então é uma oração subordinada. Aqui nós temos, então, o 3, uma conjunção integrante. Não sei isso. Os relatórios ainda não foram entregues. Tranquilo? Aqui, os relatórios ainda não foram entregues. Por quê? Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho também uma estrutura, né, que é um advérbio interrogativo, mas ele vem geralmente no final da frase, coloca geralmente ali no material, tá? E antes de um ponto, ou uma vírgula. Depois eu vou ter que arrumar esse material para deixá-lo mais adequado, né? Aqui, venha depressa porque o ônibus já está partindo. Venha depressa porque o ônibus já está partindo. Esse porque a gente percebe que é uma conjunção, né? E aí, que tipo de conjunção é essa? Ela é explicativa ou ela é causal? Aqui ela é explicativa, né? Venha depressa porque o ônibus já está partindo. Então, venha, imperativo, explicativa. Eu botei certinho, só ver se está certinho no gabarito, 4? Confere? Confere, né? Deve haver um porquê convincente para tal atitude. Um porquê. Aqui já tem o quê? Um adjunto adnominal, né? Eu tenho o quê? Morfologicamente, é um artigo indefinido. Então, olha só, vai estar junto, né? Deve haver um porquê, junto e com acento, palavra substantivada. Portanto, é o 6, né? Confere ali, né? 6, isso, palavra substantivada. Ela desconhece o motivo porque ele não veio. Ela desconhece o motivo, o que é isso? É o pronome relativo, né? Ela desconhece o motivo pelo qual ele não veio. E a FG, né? FG, tá, tem mais aqui. FG. Não há por que chorar. Não há por que chorar. O que é esse G aqui? Esse porquê aqui. Não há por que chorar. A letra G vai ser o quê? Vai ser a condição integrante. Não há isso. Não há por que chorar. Então aqui nós temos um período composto, né? E aqui vai ser uma condição integrante. Não há por que chorar. Aqui, o advogado não concordou e o cliente perguntou por quê. O que é esse porquê? Pronome interrogativo, né? E por que tem acento? Porque esbarrou num ponto aqui, ó. Ponto final. O advogado não concordou e o cliente perguntou o porquê. Aqui, os jovens querem saber o porquê de tudo. Esse o porquê é junto porque, ó, aqui eu tenho um determinante, né? O porquê vai ser um artigo, né? E aqui vai ser uma palavra substantivada. Então, portanto, 6, né? Eles não vieram porque não quiseram. Eles não vieram porque não quiseram. E aí eu tenho porquê junto, vai ser uma conjunção, né? E essa conjunção vai ser o quê? Explicativa ou causal? Causal, né? Eles não quiseram, eles não vieram, porque não quiseram. E aqui, eis porque não concordo com essa ideia. Eis porque não concordo com essa ideia. Eis, aqui eu tenho o quê? O pronome relativo, né? Eis o motivo pelo qual não concordo com essa ideia. Eis porque. Cuidado que eis, tá, gente? Não é um verbo não, hein? Eis é uma palavra denotativa. É aquelas palavras que a gente não consegue classificar em nenhuma categoria. Eis porque não concordo com essa ideia. Saberiam acertar uma questão dessa na prova?
Que bom, né? Então não esqueçam disso, tá? Muito cuidado, né? Eu acho que o mais, assim, o que vai ter mais vai ser o porquê separado. É o que tem mais, tá? E por quê? Porque ele pode ser três coisas. Ele tanto pode ser o advérbio interrogativo, como ele pode ser o pronome relativo e também pode ser a conjunção integrante, né? Tem essas três possibilidades. Tranquilo? Então tá. Agora, antes do intervalo, nós vamos entrar num outro tópico que é a crase, tá, pessoal? Crase. O material está com vocês. Eu também fiz um mapa de estudo. Mapa de estudo da crase. Essa folhinha aqui, para quem está em casa, né? O pessoal que está em casa, então, ó, é mapa de estudo a crase. Aqui tem, eu dividi por uso obrigatório da crase, o uso proibido e o uso facultativo. E na sequência a gente tem um exercício também, né, para aplicar, já que a aula é de resolução, é mais voltada para a resolução de questões. Mas eu vou ter que fazer a explicação de quando que ocorre a crase, né? Por que ocorre a crase? Falar um pouco da teoria. Vamos lá então? Bom, antes de explicar a crase, é bom que a gente consiga entender o que ela é, né? Lá nesse sentido de fazer a explicação. Olha só. A crase, eu vou mostrar aqui para vocês o que é uma combinação, o que é uma contração e o que é uma crase, tá? Quando eu tenho uma preposição a, não necessariamente, aqui pode ser outras preposições, tá, né? Mas um artigo, por exemplo, ao, eu tenho uma preposição mais um artigo, eu tenho uma combinação, gerou a palavra ao. Se eu tenho uma preposição mais a preposição a mais o artigo a, eu vou ter o quê? Eu vou ter a crase. Então eu posso dizer que esse a, né, com acento agudo, indicativo de crase, ele é igual, ele é o feminino do ao, porque só que aqui a crase é uma contração e o ao é uma combinação. Mas vamos entender melhor o que é uma contração aqui, quer ver? Aqui ao é a combinação, aqui a é crase. E o que é uma contração? Olha só aqui. A contração tem perdas fonéticas. Quer ver? Ó? Se eu tenho a preposição em mais o, vai dar no. Estão percebendo aqui? Se eu tenho o em mais a preposição em mais o artigo a, vai dar na. Ó, se eu tenho, por exemplo, a preposição em mais o pronome demonstrativo aquele, vai dar naquele. É bom entender bem isso aqui. Quer ver? Nós vamos passar aqui para vocês entenderem. Para a gente entender exatamente o que é a crase, tá? Olha só. O em mais, a preposição em mais o artigo o vai dar o quê? Em mais os vai dar nos. O de mais as vai dar o quê? Das. O em mais umas vai dar o quê? Numas. O a mais os vai dar o quê? Aos. Aos é uma combinação. Todos esses aqui são contrações, porque teve perda fonética, teve perda de som, ó. Se eu falo em os, não posso dizer que é emos, é nos, mudou a forma de pronunciar, né? Aqui não, ó, a mais os, ficou aos, ficou bem certinho, então esse aos aqui é o que? Uma combinação. De mais ele, ficou o que? Dele, né? Em mais isso, ficou nisso. De mais aquele, ficou daquele. Então são combinações, contrações, né? Contrações. Por mais os, fica pelos. Também uma contração. Aqui que eu quero chegar, ó, a mais as, preposição a mais o artigo as, vai dar o quê? A crase, ó, a crase. E o de mais elas vai dar delas. O que nós vamos estudar aqui para frente é isso aqui, ó. É o quê? É a junção, né? Da preposição a com algum outro elemento. Não necessariamente o artigo. Normalmente é o artigo, tá? Mas pode ser outras classes gramaticais.